Salve, salve. Tem um meme que rola aí na internet, que é de uma senhora, são duas senhoras, aí uma fala assim para outra. Uma fala, Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. Aí a outra pergunta, você é evangélica? Ela fala, sou. Aí ela fala, de qual igreja? Aí ela fala, católica. Aí todo mundo ri. É engraçado no primeiro momento, mas não tem nada a ver. Ela tá certa, a dona. Porque o católico ele é evangélico também. Né? O católico estuda o evangelho. E a igreja católica ela é mais dona do evangelho do que qualquer outra igreja. Inclusive, a Bíblia católica ela é a maior Bíblia. Né? Ela tem mais livros inseridos dentro dela. São 73 livros. Enquanto a Bíblia dos protestantes, porque na realidade a denominação não é evangélico. Esse termo, os próprios evangélicos, eles criaram para ser um termo mais light, né? Mas é igual o comunista fala que é progressista. Mas na realidade o termo correto é protestante. Né? Na igreja houveram dois cismas muito importantes. Depois que foi criada a Igreja Católica, que é a chamada Igreja Universal. Porque para entender isso, o que acontece? Quando Jesus veio à Terra, né, quando ele esteve entre nós, ele era judeu. O Deus de Israel é o Deus judeu, né? O Deus que, esse Deus universal que existe hoje, ele era o Deus do povo de Israel, dos israelitas, dos hebreus, né, dos israelitas. Jesus era judeu. Então, depois que Jesus veio, o próprio Jesus falou que veio para os filhos dele, que são os judeus. Porém, quando Jesus morreu, né, crucificado, ele já trouxe uma boa nova de que a igreja ela era para todos, a igreja dele, que ele ia fundar os alicerces, que Pedro seria a pedra fundamental da igreja dele, de Cristo, né, que seria uma igreja universal, ela não seria estrita para os judeus. Então daí o termo católico. A igreja católica ela nasce para todo mundo. O apóstolo Paulo foi um dos principais a dizer isto, né? Paulo, ele escreveu mais 70% do evangelho. E ele foi muito enfático nessa parte de que o Cristo veio para todos. A igreja ela não é para os judeus, porque os judeus vivem muito sob a lei, né? A lei judaica, né? Os 10 mandamentos de Moisés, lá do Pentateuco, eles são muito presos às leis. Né? Só pode comer assim, só pode fazer isso, pode fazer aquilo, só pode fazer se for assim, só pode fazer se for daquele jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e acha que isso vai salvar a alma deles, né? Vivem sob a lei. Jesus esteve aqui na terra dizer exatamente o contrário. Quem vive sob a lei, ele não tem salvação. Para ter salvação, você tem que estar sob a graça, que é completamente diferente da lei. Então, o que acontece? Paulo foi um dos que mais bateu nisso pesado, e o próprio Jesus também, que ele batia pesado contra os fariseus, que eram os doutores da lei. Então, o que acontece? A igreja, depois que Cristo esteve aqui, Paulo foi um dos que mais foi enfático nisso, a igreja ela é para todos, ela é universal. Foi daí que surgiu o termo a igreja católica, que é universal, ela é para todos, certo? Aí ocorreu o primeiro cisma na igreja, que foi criada a igreja ortodoxa, já no meio para o fim do Império Romano, houve essa cisma na Igreja Católica, foi criada a Igreja Católica Ortodoxa, mais presa às leis. E depois, na Idade Média, veio Lutero e Calvino, que eram os protestantes. E nada de evangélico, protestantes. Eles causaram uma revolução dentro da igreja. Né? Foi uma revolução, inclusive com derramamento de sangue, com muita porcaria.
né? Então, os protestantes, eles não têm muito que orgulhar, não, dessa revolta do Lutero, não, né? Que, inclusive, Lutero, nessa coisa toda, ele tirou alguns livros da Bíblia, né? A Bíblia protestante, em vez dela ter 73 livros, ela tem só 66, e ela cometeu uma série de não é de inverdades, de erros nas traduções, porque dizem os protestantes, eles inventam muita história, né? Então eles diziam que a Igreja Católica ela queria manter a Bíblia, a Vulgata, que era a Bíblia latina, muito presa na igreja, mas é evidente, ela tinha que proteger a Bíblia. A igreja ela tinha esse papel de proteção da Bíblia, que é um livro sagrado. A Bíblia ela não poderia ser espalhada de qualquer maneira, não. Sendo que naquela época, o latim que era a língua mais falada no mundo inteiro, né? Então, a Vulgata, que é a Bíblia latina, ela já era popular. Ela não precisaria passar por outras traduções. E nessa revolta de Lutero e Calvino, o Lutero mesmo fez traduções para o alemão, que na época era uma língua muito virgem, uma língua em formação, que era falada por várias tribos diferentes, não era uma língua estabelecida como é hoje. Então, foi cometido vários erros nessas traduções. A própria Bíblia, que foi traduzida do latim para o inglês, que é a Bíblia King James, de 1611, a tradução para o inglês e novamente traduzida para o português, na minha visão, se perde muita coisa, porque o latim ele tem muito mais a ver com o português do que o inglês. Então a tradução do latim para o português ela é muito mais literal, ela é muito mais fidedigna do que ir para o inglês e voltar para o português. Então, o que acontece? A denominação da igreja evangélica não é evangélica, é protestante. Esse é o termo, porque eles fizeram essa denominação depois de uma revolta, de protestos, de sangue derramado, perseguições. Foi terrível isso aí, né? Então é protestante. Essa que é a denominação correta. Evangélico por evangélico, os católicos são mais evangélicos do que os protestantes. Os protestantes, inclusive, retiraram alguns livros sagrados da Bíblia, né? O Calvino e o Lutero. Não sei com qual autoridade eles fizeram isso, né? Não sei se Deus deu essa autoridade para eles. É bem provável que não, né? Porque para ter um espírito rebelde, de rebelião dentro da igreja, eles não poderiam ter sido uns escolhidos, né, uns santos, né, tão longe de ser santos. Então, na minha visão, a igreja protestante, ela comete uma série de atentados contra a igreja, né, a igreja católica universal, e se põe como uma igreja sendo a mais correta, né, a que vive debaixo da lei. Novamente eles vêm com essa coisa da lei. Acha que a lei vai salvar. E não vai. Tá? A lei não salva ninguém. Muito pelo contrário. Jesus foi um dos que mais falou isso. O que salva é a graça, não é a lei. Tá ok? Então é isso aí. Só para o vídeo não ficar grande, eu quis gravar isso aqui porque eu vi ali, achei engraçado, mas a dona ela tem razão, né? O católico ele não deixa de ser evangélico e pelo contrário ele é mais evangélico do que os protestantes, né? Porque nós temos 6 livros a mais e nós preservamos essa Bíblia desde os primórdios, né? Foram os católicos que preservaram a Bíblia, porque a Bíblia judaica ela só tem os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, que é o Gênesis, Números, Levítico, o Êxodo e Deuteronômio, só esses 5 livros que eles acreditam. Inclusive o judeu nem acredita que Jesus é o Messias, né? Coitado desse povo, tem que ter pena. Mas é isso aí, tá? Só queria falar isso aí para deixar isso claro. Falou, até mais.